Isso aí. Vamos lá. A palavra diz o seguinte: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. Ele disse, fala assim comigo, siga-me. O texto fala que, no versículo 28, ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Fala comigo, levantou, deixou tudo e seguiu Jesus. 3 ações acontecendo numa frase só. Ele levantou, abandonou e seguiu. Versículo 29. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos. Fala comigo, publicanos. Perfeito. E outras pessoas que estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tornou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Somente até aqui. Esse texto é um texto maravilhosíssimo, que a gente vê Lucas narrando sobre Levi, que na verdade é Mateus, e é o autor do livro de Mateus, que a gente vai ler também alguns capítulos aqui. Quero destacar alguns pontos importantes que a gente lê nesse texto de cara. Algumas atitudes do próprio Jesus e do próprio Levi em detrimento à fala de Jesus. O texto fala que depois de Jesus ter feito alguns milagres, ele saiu e viu um publicano chamado Levi sentado num ponto de coleta. Esse moço aqui, ele estava trabalhando para os romanos. Ele era um cobrador de impostos. Se fosse para olharmos num contexto geral de hoje, seria alguém que traiu a sua própria pátria. Esse moço aqui, ele além de pegar o dinheiro para os romanos, ele ainda tirava uma porcentagem que era para ele. Então ele explorava do próprio povo da terra dele. Esse cara aqui, num contexto da linguagem de hoje, seria um cara traíra. Alguém que se vendeu para pessoas de uma terra estranha, para que haja exploração desse povo aqui. Para nós aqui no contexto geral, seria uma atitude semelhante a da figura que fica muito claro, o Zumbi dos Palmares. Fez semelhante a isso aqui também. Traiu a própria pátria e a própria terra. No contexto da Bíblia, esse moço aqui, ele era rejeitado. E os publicanos e os fariseus, vendo Jesus ter contato com ele, tiveram uma grande rejeição com a atitude de Jesus e achou indigno Jesus ter feito isso. Mas quando Jesus, mesmo sabendo do problema que aconteceria em ter contato com esse moço, Jesus não preocupa com isso. Jesus vai de encontro a ele e, além de tudo, pega ele na situação de trabalho dele, que ele estava coletando impostos. Ele estava num ponto de coletadoria, estava coletando, ele estava trabalhando, fazendo essa função. Jesus vai de encontro a ele, sabendo que ele estava praticando algo errado, mas com uma atitude muito certa em trazer transformação na vida desse moço. Você pode dar glória a Deus aí? E o texto fala que automaticamente esse moço, a ter um contato com Jesus, com certeza deve ter assustado, porque nunca esperaria um contato de alguém como Jesus indo até ele num ponto de coleta. O texto fala que ele se levantou depois do convite de Jesus, e além de tudo, o texto fala que ele deixou tudo. Significa que ele gastou um tempo para pedir demissão, deixou tudo. Ele abandonou o ponto de coleta dele. Então ele não simplesmente só levantou e foi embora. Com certeza, embora não está narrado, por uma questão de lógica, existe um acordo entre as partes, em que ele presta um serviço. Quem está me entendendo, escutando aí? Então ele teve que sentar com o patrão dele e falar: infelizmente agora eu não consigo mais trabalhar para vocês, romanos, porque eu tive um contato com Jesus e Jesus mudou a minha história. A partir de agora já não sou mais o mesmo, eu preciso tomar uma direção diferente. Com certeza, esse cara que perdeu dinheiro com essa atitude, com certeza ele perdeu honrarias, porque ele trabalhava para o povo que estava dominando sobre os judeus. Então o comportamento dele é de ousadia, e o texto fala: deixou tudo para trás. E além de tudo, ele só não deixou porque recebeu uma palavra. A partir daquele momento ele tornou um seguidor de Jesus. Olha aqui para mim, eu já tiro um ponto muito importante desse texto. Não adianta deixar tudo por Jesus e não se tornar um seguidor do mesmo.
eu tenho que deixar as coisas para trás, mas em contrapartida eu preciso ter um relacionamento com Jesus. Posso ouvir um amém? Não adianta só abandonar, mudar, ter bom comportamento. Eu preciso ter isso embutido e, além de tudo, ter um compromisso sério com Jesus. Beleza. Depois, Jesus é interpelado pelos fariseus, que fariseu é fera em fazer isso. Fariseu é bom em cumprir sacrifício. Fariseu é bom em cumprir a lei. Fariseu é bom em observar as escrituras. Mas piedade, misericórdia, clemência, bondade, compaixão, empatia, essa é uma palavra desconhecida para fariseu. Fariseu é aquele cara que conhece todas as leis, as diretrizes, como tem que ser cumprido, mas de forma alguma tem misericórdia e piedade sobre as pessoas. O fariseu é aquele que fica na porta, conduzindo as pessoas à perdição, porque fulano errou no passado, fulano está errando agora. Ele não entende a palavra remissão. Fariseu não compreende a palavra perdão. Fariseu não compreende a palavra misericórdia. Fariseu não consegue entender que Deus perdoa pecados. O fariseu, o negócio dele é julgar causas à vista da lei. Quem está me entendendo? A mesma coisa, o texto fala aqui dos fariseus e dos escribas. Os escribas são os responsáveis pela escrita, escrever, escribas. O comportamento do escriba é semelhante ao do fariseu. Embora são figuras diferentes, um trabalha pela questão de ler, entender, e o outro escrever. Mas Léo, professor, o comportamento é o mesmo. É um comportamento de julgar e de não aceitar. E aí, Jesus é muito interessante, porque Jesus responde de forma muito clara e rebate dizendo o seguinte: olha, o médico, aquele que dá o medicamento, ele não vem medicar quem está bem, ele vem medicar aquele que está doente. Eu não vim para quem está 100% bem, eu vim para quem está mal e precisa de mim. Aquele que se comporta como alguém que está 100% perfeito, não precisa de mim não. Não precisa de igreja, não precisa de milagre. Inclusive, se você observar, se a gente tomar cuidado, o dinheiro, o poder, os status, o equilíbrio emocional, isso nos distancia do poder de Deus. Sabe por quê? Porque a gente está bem demais, não precisa, nós estamos bem, mãe. O dinheiro causa em nós um sentimento, uma sensação de que nós temos segurança. E aí, se você for observar, é difícil alguém que está bem financeiramente, emocionalmente, olhar para Jesus e parecer que precisa dele. É isso que Jesus está dizendo para eles: vocês estão bem, mãe. Vocês estão aparentemente firmados em algo que vocês acreditam bem. Mas eu estou dizendo para vocês, eu vim justamente para quem entende que não está bem e precisa de mim. O passo de entender uma mudança, transformação, é entender que não está bem. Aí ele fala: os sãos não precisam de médico mesmo, não. Agora, os doentes precisam. Dizer para você uma coisa: o que impede às vezes de Jesus nos transformar é acreditar que estamos bem, é acreditar que estamos sadios. A pior pessoa para um tratamento psicológico é aquela que não tem humildade para reconhecer que não está bem. A pior pessoa para receber uma cura emocional é aquela que é resistente a um tratamento para falar assim: eu não estou bem, eu preciso de uma ajuda. Quem está me entendendo? Por quê? Porque quando você não reconhece que não está bem, dificilmente você aceita o medicamento, e dificilmente você aceita a orientação, dificilmente você aceita a direção ou a disciplina. O texto fala que aquele que é disciplinado é uma forma do próprio Deus amar. Só que quem está 100% bem, não aceita orientação, não aceita correção, e a cerviz é dura. Então Jesus é muito claro em dizer: ó, vocês estão bem demais, vocês são doutores da lei, mas eu vim mesmo para esse cara aqui que aparentemente não merece uma transformação, mas é para ele que eu quero transformar. Você pode dar um glória a Deus aí? Agora vai comigo, por favor, em Mateus capítulo 9, porque a gente leu Lucas falando de Mateus, agora vamos ler Mateus falando de si mesmo, e aí a gente leu alguns detalhes que passam despercebidos. Lembra que são evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. É o mesmo evangelho, porém por uma perspectiva, ótica, lente diferente. Então Lucas vai falar de acordo com a visão dele, com a escrita dele, ele é doutor. Mateus vai falar por uma linguagem mais grossa, mais dura, mais rápida.
Mas aqui no texto você percebe ele dando alguns detalhes que Lucas não disse, acerca do mesmo assunto, que no caso é ele mesmo. Todos encontraram? Matiahu, capítulo 9:9. Posso ouvir um amém? O texto fala o seguinte: quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado quem? Mateus, que é o próprio Levi, sentado na coletoria. Ele disse, fala comigo, siga-me. Mais forte, siga-me. O texto fala que ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, está vendo que é muito claro, já vai rápido. Lucas vai detalhar, Mateus já é claro. Lucas vai especificar pontos, Mateus já é direto, já está pulando para casa. Já pulou a etapa do contato, de ir até lá. Não, já está em casa já. Então, estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Você percebeu que aí ele não falou sobre a questão falou dos publicanos aqui, mas não falou dos escribas e fariseus? Deu para ver aí? Repara comigo para você ver. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos, e pecadores vieram também e tomaram lugar. Você viu que ele não especificou publicanos e fariseus? Viu no texto aí? Deu para ver? Que Mateus especifica e ele não. Ou seja, em Mateus tem mais detalhes do que um texto em Mateus, falando do próprio Mateus. Vendo isso, os fariseus, só fariseus, não está escrito aqui os escribas, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês comem com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Agora olha o versículo 13 em destaque, que o texto de Lucas não tem. Vão e aprendam o que significa. Fala comigo assim: quero misericórdia e não sacrifício, pois vim não chamar justos, e sim pecadores. Somente até aqui. Aqui em Mateus, a gente vê uma frase que não tem em Lucas. Uma frase que o próprio Jesus diz o seguinte: olha, Mateus citando o que aconteceu: eu quero misericórdia, eu não estou afim de sacrifício, eu quero primeiramente a misericórdia do que o sacrifício. Por que Jesus diz isso nesse texto aqui em Mateus? Ele diz para o publicano e o fariseu aprender. Repara para você ver no texto: vão e aprendam. Ou seja, vocês sabem demais, não é? Mas um detalhe está faltando para vocês saberem: eu quero misericórdia, eu não quero sacrifício. O que isso aqui significa para nós aqui, antes de eu entrar nos pontos aqui? Primeiro destaque é que fariseu, publicano, é fera em cumprir atos de cerimônia, é fera em cumprir atos religiosos. Quem está me entendendo? É fera em cumprir, Éder, práticas religiosas. O cumprimento de práticas religiosas, eles são feras. Eles conhecem mesmo, eles entendem mesmo. O comportamento de ser religioso, de cumprir a oração no tempo certo, de dobrar os joelhos no tempo certo, eles são fera nisso. Eles conseguem sim ter uma ordem no cumprimento daquilo que é sacrifício memorial. Eles conseguem fazer. Eles conseguem manter a disciplina de vir aos cultos permanentes. Eles conseguem sentar, eles conseguem cooperar, eles conseguem fazer tudo aquilo que é sacrifício. Mas uma coisa que vem primeiro é misericórdia. E esse ponto eles não conseguem fazer com facilidade. O que significa a palavra misericórdia? Olha bem para mim, para ficar claro no seu coração. Separa a palavrinha, olha para mim. Fala assim comigo: miséria. Miséria. Aí depois tem assim, córdia. Separou? Miséria, separa, miséria. O que é o ato de miséria? Ruim, abaixo, aquém, deterioração, perda, miséria, pobreza, escassez. Deu para entender? Córdia, fala comigo, córdia. Vai ficar mais claro. Fala, esse grupo fala miséria e esse grupo fala córdia. Miséria para baixo, córdia, coração, emoção, sentimento, piedade, compaixão, amor.
Jesus é especialista em tirar o homem da miséria e colocar o coração dele no homem, pelo Espírito. Jesus é especialista em pegar o homem que está na miséria, no pecado, e restituir esse homem e transformá-lo novamente pelo sangue dele. Jesus é especialista nisso. Só que os fariseus têm dificuldade nisso. Fariseu é bom de sacrifício. Fariseu é bom para cumprir ordens, no sentido de tenho que fazer, tenho que levantar, tenho que orar, tenho que ofertar tal sacrifício. Eles é fera nisso. Mas quando se trata de olhar para o homem que está em miséria e ter compaixão desse homem, usar o grego do patos, empatia, não consegue fazer. Mas Jesus fala o seguinte: olha, vocês precisam aprender algo importante. Eu não estou muito preocupado com esse ato religioso seus, não. Eu não estou muito preocupado com essa religiosidade que vocês conseguem cumprir. O que para mim é mais importante do que a religiosidade é a compaixão, é o estender da mão, é a piedade, é a misericórdia. E nisso vocês não estão conseguindo cumprir direitinho. Vocês estão precisando, ao invés de oferecer sacrifício para mim, focar em agir com misericórdia com as pessoas. Esse texto é um texto maravilhoso, porque ele vai relatar a história de Mateus, e você vai ver que a partir desse momento Mateus tem a vida transformada. Mateus passa agora a ser um seguidor de Jesus, porque ele entendeu que Jesus foi misericordioso com ele. Quando ele estava cobrando impostos, sendo um traíra, sendo um cara covarde com o seu próprio povo, Jesus não olhou ele por essa ótica. Jesus viu nele uma oportunidade de transformação e de mudança. E Jesus olha para ele na seguinte pegada: eu vou transformar a sua vida, basta você querer. E Jesus então estende a mão para ele, e a partir daquele momento convida ele: vamos embora andar comigo? E a partir daquele momento a vida do homem é transformada. De cara que eu já aprendo aqui com você, deixar os pontos por aqui por enquanto. Jesus não está preocupado muito com o jeito que você está, não. Não está. Não está. Jesus não está preocupado muito se você é coletor de impostos, se você é um cara que está fumando maconha, se você é um cara que está bebendo. Jesus não está preocupado com essas coisas, não. Jesus está preocupado com uma coisa só: em transformar a sua vida através de um convite pelo mesmo. Se você aceitar Jesus hoje como seu Senhor e Salvador, aceitar o convite de andar com Ele, meu irmão, de coletador de impostos, você passa para o cargo de discípulo de Jesus. De alguém rejeitado, excluído pela sociedade, você passa por ser alguém que caminha com Jesus, pelo Espírito Santo em seu coração. Basta você dizer: eu quero, eu vou, eu aceito. E detalhe, não me importa o que as pessoas vão pensar. O que as pessoas pensam é direito delas pensar. O que importa é o que Cristo está pensando de você nessa sua atitude. Não importa o que você fez, deixou de fazer, o que vai fazer. O que importa é, se você aceita caminhar com Cristo, uma coisa te garanto: a sua vida nunca mais é a mesma. Você pode dar um glória a Deus de verdade? Vocês estão dormindo aqui na igreja? Queria destacar alguns pontos que eu aprendo com vocês nesse texto. Um texto muito emblemático. O que nós podemos aprender com Mateus, com essa atitude, com esse texto lido aqui de forma muito simples? Primeiro ponto que eu destaco com você é: a transformação radical e real foi feita. Ele teve uma transformação radical e real. Por que radical? Porque ele abriu mão das coisas para viver uma vida com Cristo. Foi uma tomada de atitude radical. Foi uma tomada de decisão radical, porque mudou a vida dele. Talvez ele tinha quanto poder pagar, o dinheiro que ele ia receber, ele tinha que quitar por compromisso. Foi uma tomada de decisão radical, que ele não parou para poder ficar pensando: será, e amanhã só aquele dinheiro que eu juntei, que eu estava pensando em tomar do povo, para poder comprar uma televisão, para poder ajustar isso, para poder pagar o carro. Ele não pensou nisso. Ele simplesmente aceitou o convite e foi. Então, a primeira atitude que eu aprendo com você: toda transformação com Cristo precisa partir do princípio de ser radical. Tem que tomar uma atitude. Se você parar para pensar: mas meu pai é católico, minha mãe é católica, meu pai é espírita, minha mãe é espírita, você não vai mudar a sua vida. Você não vai ter uma aliança com Cristo. Se você parar para pensar: mas eu fiz isso no passado, eu errei assim, assado, você não vai mudar a sua vida. Porque essas coisas vão te impedir.
É uma decisão que você corre um risco. Risco de quê? De ser rejeitado, de ser humilhado, de ser desprezado. É radical. Ou você acha que Levi e Mateus aqui não assumiu o risco? Assumiu o risco de dar errado, porque ele tinha acabado de ter tido um encontro com Jesus, ele nem conhecia Jesus, mas o impacto de Jesus na vida dele foi tão forte, que ele falou: eu vou aceitar esse convite, eu vou assumir essa posição, eu vou tomar uma decisão radical. Mas detalhe importantíssimo que a gente esquece: não adianta tomar atitudes radicais com Cristo se não for real. Tem muita gente que vem aqui na frente, aceita Jesus numa tomada de decisão radical, mas não é real, porque não permanece. Tem que permanecer. Tem que ser radical a minha tomada de decisão, mas tem que ser real. Amanhã os problemas vão chegar. Aqui dentro é maravilhoso. Aqui dentro é uma bênção. Aqui dentro não tem crítica, não tem apontamento, pelo menos assim, não deveria ter. Se tem, é muito disfarçado, mas nitidamente não tem. Mas quando você sair ali fora, alguém vai falar com você: você virou crente agora? Você virou capaz de pastor? Você agora dá dízimo na igreja? Agora você serve pastor? Sim ou não, queridos? Levanta a mão para ver se isso não é verdade. Então, a tomada de decisão é radical, mas ela precisa ser real, Jordão. Quando eu falo real, é porque nós precisamos entender que por Cristo e para caminhar com Cristo sempre vai haver sofrimento. É impossível não haver sofrimento. Quem disse para você, esse evangelho coach maravilhoso, que a caminhada com Cristo é fácil, te enganou. A caminhada com Cristo é difícil, mas vale a pena no final. É salvação e vida eterna. Inclusive as coisas que são mais difíceis são as coisas que valem a pena. Tudo que é fácil demais acaba nem tendo muito valor. Muita coisa que é burocrática é válida. Você quer ver um detalhe, um exemplo? Documentação da sua casa foi fácil? Ah, tá. Mas está lá dentro dela, não está? Ninguém pode invadir, porque é burocrático. Documentação do carro é fácil? Hã? É fácil, Bruno, documentação da moto? Não, tem que levar lá para o cara vistoriar. Se tiver com insufilme na frente, o cara tira o insufilme. Se tiver com um farol apagado, o cara manda você voltar para trás. Não é assim, Léo? Tudo que é burocrático, vale a pena. Mas também depois que fez o papel, sobre isso aí ninguém mexe mais. A mesma coisa com Cristo. Tem que ser radical a minha decisão. Não adianta, irmão. Olha aqui para mim aqui. Não adianta você vir aqui na frente, de forma radical, levantar a sua mão, chorar, derramar lágrimas, aquela coisa maravilhosa, os crentes abraçar, e lá fora você não aceitar o real. Tem que ser radical, mas precisa ser real e transformador. Quando ri de você, falar: você é crente? Eu sou crente. Graças a Deus, Deus é bom demais comigo. Mesmo não merecendo, Ele me escolheu. Você não? Você não é crente não? Moço, você não sabe que você está perdendo, cara? Bom demais, sou. Servir a Deus. Mas sua igreja como é que é? Lá é legal, os pastores é bacana, transparente. Igreja é uma bênção, igreja nossa é próspera. Tudo que faz na igreja lá, que investe na igreja, aparece. Tudo. Ah, mas o pastor é tudo ladrão. Uai, os nossos lá então, acho que não é não. Eles acho que os únicos não é, porque eles têm investido na igreja. Como é que a igreja está linda? Você pode dar glória a Deus? Eu não estou investido na igreja. E seja dizimista e ofertante, vocês vão ver telão de LED aqui, ar-condicionado. Eu estou doido, estou sonhando com ar-condicionado dessa igreja. Vocês ficam até geladinhos, vim de blues de freak para a igreja. Olha que maravilha. A reclamação ser: pastor, desliga o ar-condicionado que está frio demais. Olha que maravilha, gente. Esse altar, todo mundo de microfone sem fio. Cadê o povo do louvor para dar uma glória a Deus aí? Tudo chure. Os meninos lá em cima sentindo frio de tanto ar-condicionado gelado, com um brinquedo para eles. Cara, eu sou crente, ué. Talvez eu não sou crente pelo estereótipo que as pessoas querem. Quem está me entendendo? Mas eu sou crente, ué. Então a primeira atitude que eu tenho que ter é de entender que tem que ser radical, mas tem que ser real. Olha aqui para mim. É uma frase meio que bem realista para nós. Irmão, se com Jesus já é difícil, se com Jesus
o capeta já atenta. Se com Jesus na sua vida, o Espírito Santo fazendo habitação em você, as coisas não são fáceis, agora imagina sem a mão de Jesus sobre a sua vida, moça. Moço, não inventa moda disso não. Não compensa quem é crente deixar de ser crente. Pela lógica não compensa. Se você for inteligente, pôr na ponta da caneta, vamos pensar, eu quero desviar. Não compensa. Você acredita que não compensa? Imagina só, o texto fala o seguinte em Mateus. Mateus mesmo. O espírito maligno sai da vida da pessoa. Saiu. E diz que por acaso, em algum momento da vida dessa pessoa, Éder, ele resolve assim, ele fala assim, uai, e eu que vou fazer uma visita na vida daquela pessoa? Diz que chegando lá, batendo palma na porta, não encontra ninguém, Claudimir. Aí ele lembra, engraçado, da última vez que eu vim cá, a gente era 7. Isso eu estou colocando pouco, tá? É muito pouco, 7 é muito pouco. Moço, um não crente com 7 demônios, John, tem uma benção, cara. Só 7 é bom demais? Menimbãozinho. Porque o normal é mais do que isso. Mas suponhamos que são 7 demônios. Diz o texto que aquele espírito maligno, Claudimir, lembra que ele foi expulso daquela casa. E encontrando a casa perfumada, arrumada, ornamentada, mas porém vazia, ele tem uma ideia clara. Ele fala, uai, da última vez que eu vim cá, me expulsaram. O que eu vou fazer? Vou trazer comigo mais 7. Aí o texto fala, diz que o estado daquele homem é pior do que o primeiro. Mateus 2, 43. Diz que o estado daquele homem se torna pior. Olha que loucura. Às vezes, se você pôr na ponta da caneta, não compensa desviar. Você está ficando doido, mas se com Jesus já é difícil, agora imagina mais 7 voltando. Está repreendido em nome de Jesus. E nunca volta mais leve, não. Volta pesado. Radical. Mas tem que ser real. Fala comigo, radical. Não mais forte, mas radical, mais real. Não, é por isso que eu gosto da coisa clara. Eu não gosto que seja um trem com toquinho para te emocionar. Eu não gosto que seja um trem com palavras maravilhosas. Eu gosto com clareza, para que você possa entender a seriedade do negócio. Eu gosto de fazer você pensar, cara, é o único caminho mesmo, então eu tenho que aceitar mesmo. Mas nunca vou tentar te levar para Jesus pela pressão de te comover a aceitar Jesus. É até um risco para a sua vida. Melhor ficar com 7 quietinho, do que vir, tomar uma atitude radical e não ser real. Quem está me entendendo? Segunda coisa que eu aprendo com esse texto. Fala comigo assim, a graça não escolhe os perfeitos. Irmão, igreja não é lugar de gente perfeita. Se você se considera uma pessoa perfeita, igreja não é o seu lugar. Lembra do texto? Os sãos, os bons, não precisam de médico, não. Já são bons, velho. É tão bom que não precisa de alguém para cuidar dele. Igreja não é lugar de gente perfeita. É por isso que na igreja você tem que olhar com um olhar de misericórdia. Tem que olhar com um olhar de misericórdia, é o nome que tem, não tem outro nome mesmo não. O olhar é de misericórdia. Aqui é o lugar de errar mesmo, irmão. Aqui, seja bem-vindo, aqui é o lugar de errar mesmo, aqui é o lugar onde a gente erra. Pessoas erram o tempo todo. E é por isso que estão aqui, para você ver, porque entenderam que precisam transformar a sua vida de glória em glória. Essa parte vocês dão glória a Deus. Igreja é lugar disso mesmo. É de gente que erra. Porque os que não erram, que são bons, nem passam na porta de igreja, porque é tão bom que não precisa de Jesus. Segunda coisa, a graça não escolhe os perfeitos. A graça busca aqueles que querem ser alcançados por ela. A graça busca aqueles que estão buscando ter uma transformação de vida. A graça procura essas pessoas. A graça não vai buscar quem é bom. A graça vai buscar aquele que é arrependido. A graça vai buscar aquele que precisa de uma transformação. Por isso que o amor de Cristo por nós é gracioso.
não há nada que pague, porque não há nada que nós fazemos para que merecemos esse amor grandioso de Cristo para conosco. Terceiro ponto, porque o tempo está corrido. Quando eu olho para Mateus aqui, o Levi, eu percebo algo muito importante no texto. Fala assim comigo: deixar o passado para trás. Tem um texto que fala que o Senhor, Ele joga o nosso passado, os nossos pecados, no mar de esquecimento. Nosso passado mesmo, no mar de esquecimento. Não é que Deus dá uma amnésia, esquece das coisas. É que Deus, a partir do momento que você o aceita, é como se Ele resetasse a sua vida para viver uma vida diferente, a partir daquele momento. Ou seja, Deus não fica: ô Éder, mas você naquela época você errou. Deus não fica olhando para os erros, Deus fica olhando de agora para frente. Então, de agora para frente você vai buscar isso, de agora para frente você vai transformar isso aqui, de agora para frente você vai buscar essa nova direção. Quem está me entendendo? É de fato de ir de glória em glória, é de mudança em mudança, de transformação em transformação. Eu preciso deixar o passado para o passado. Não há mérito e há graça nenhuma de eu chegar aqui em cima no altar e contar um testemunho, que eu era matador, eu era assassino, que eu prostituí, que eu roubei, que eu trafiquei. Não há mérito nisso. Isso aí não é testemunho, isso é testemunho. Isso é triste. Isso é contar coisa que vai te envergonhar. Aí o irmão está do seu lado, que te olhava de uma forma, ao escutar seu testemunho, vai falar: misericórdia, sai de perto desse irmão, ele é cangaceiro, ele mata os outros mesmo. Detalhe, irmãos, lembra um detalhe importante: Jesus é que perdoa as pessoas. Viu, Léo? Jesus é quem perdoa e não olha o seu passado. As pessoas não, elas olham. Não podia não, porque elas são cheias de defeitos, mas elas olham. Elas olham. É por isso, abre parênteses, é por isso que Deus levanta um pastor, um líder dentro do ambiente, para arrebanhar, cuidar das ovelhas, porque o pastor ele precisa ter uma ótica, uma visão diferente das ovelhas. E qual que é o erro das ovelhas? Que as ovelhas acabam contando para ovelhas assuntos que deveriam contar para os pastores. Eu posso ouvir um amém? E aí, você vai lá, muda a sua história, muda o seu coração, transforma a sua vida, mas a ovelha vai lembrar do que você contou para ela. E aí você quer trabalhar novamente no reino de Deus, servindo, o pastor tem maturidade para enxergar você com a perspectiva de mudança. Quem está me entendendo o que eu quero dizer? Só que a ovelha que você acabou de contar, com a bocona desse tamanho, vai estar lá em cima te olhando e falar: ai, engraçado, em menos de um mês fez isso, fez aquilo outro. É tão interessante que às vezes as ovelhas chegam para o pastor para induzir o que as ovelhas não podem fazer. Esses dias para trás uma irmã chegou perto de mim e falou que em algumas circunstâncias uma pessoa não poderia tomar ceia. Eu falei: engraçado, legal. Você estudou na onde assim, esse curso que você fez de exegese, de Bíblia? Porque até onde eu leio em 1 Coríntios diz o texto seguinte: examine o homem a si mesmo. Eu vejo o texto dizendo: o homem precisa olhar para dentro de si e fazer sua própria análise, e não as pessoas ao redor. Porque na minha ótica de visão, eu olho para essa pessoa e acho que ela não é digna, mas na ótica do Cristo, Cristo já perdoou, já sarou, já restituiu, já mudou, já transformou, já lavou, já limpou pelo sangue dele. E está eu achando, pensando, acreditando. Então fecha parênteses aqui. Quem está sendo abençoado? Outra coisa que eu aprendo com vocês, olhando para o texto de Mateus: a obediência imediata, ela traz bênçãos. A obediência imediata, a ação imediata, ela traz bênção. Todas as vezes que você é convidado para caminhar com Jesus e você demora, você perde a oportunidade. Todas as vezes que você é chamado para caminhar com Cristo, tendo uma novidade de vida, e você negligencia isso, você está perdendo a oportunidade de vivência com Cristo. Deixa eu deixar mais claro isso. Você que não é batizado, está aqui 200 anos na igreja, congregando. Todas as vezes que começa uma classe de discipulado e você não participa, você está perdendo a oportunidade riquíssima de caminhar com Cristo e tomar ceia.
Gente, dá um glória a Deus pelo amor de Deus aqui, ué. Você que está aqui, que não vai numa escola bíblica dominical, para sentar e ouvir Bíblia, perguntar, ter oportunidade riquíssima de perguntar e ser respondido pelas perguntas bíblicas, porque o culto não dá para fazer isso, você está perdendo a oportunidade riquíssima de ser transformado por Cristo, está perdendo bênção, porque pode ser que uma direção que você recebe lá, não é do pastor não, dos irmãos que comentam também, vai mudar a sua história, vai te dar uma direção nova de tomar de decisão. Olha aqui, irmãos, uma coisa que a gente precisa ter na nossa cabeça, a gente é crente em Cristo Jesus, e assim, a gente não tem que ser religioso não, com religiosidade, mas a gente tem que entender que Cristo é a nossa religião, e servir Ele é a nossa religião. Então, ao que se passa de servir a Cristo, nada é pesado, ou não pode ser pesado. Deixa eu traduzir mais para você uma coisa aqui. Quando você rejeita as coisas simples com Cristo, você está perdendo a oportunidade de bênção. Alexandre, escola bíblica dominical é uma bênção, não é? É uma bênção. Zé Marcelo, é uma bênção, não é? É uma bênção. É uma bênção. Ser batizado é uma bênção, não é, povo de Deus? É uma bênção. Você participa da maior festa que tem aqui na terra, humanamente falando aqui com crente, ser do Senhor. Quando você rejeita essas coisas, você está perdendo bênçãos com Cristo. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador não é pesado, é uma bênção. É uma bênção. Capeta não pode mais montar no seu couro, é uma bênção. Você é lavado e remido por Cristo, é uma bênção. Você não é mais escravo do inimigo, é uma bênção. Você é livre. E o texto fala, foi para a liberdade que Cristo nos convidou. E ele diz o seguinte, assim, ó, não se submeta novamente ao jugo de escravidão, porque eu tirei vocês de lá, então não volto de novo não. Outra coisa que eu aprendo com vocês, tinha um tanto de ponto aqui, o tempo não vai dar certo. Jesus não valoriza posições ou classe social. Olha aqui para mim, lá fora as pessoas vão te tratar pela sua classe social, pela sua escolaridade, e está certo, está certo, lá fora está certo mesmo isso acontecer, é por isso que a gente tem que estudar mesmo, tem que pagar o preço, e a gente incentiva pelo altar vocês fazerem isso. Aqui vocês nunca ouviram uma pregação, você, gente, não estuda não vai para a faculdade não, pelo ao contrário, gente, estuda, lê, se capacita que a demanda vem, gente, busca um conhecimento sim, gente, paga uma faculdade, gente, quem faz um cursinho, sim ou não, queridos? Mas aqui dentro, em relação a plano de salvação, a Bíblia é muito clara em dizer que o Senhor não faz acepção de pessoas, nós somos tudo filho do mesmo Pai, para Ele, nós tudo temos o mesmo valor, podemos ter relacionamentos diferentes com Cristo, mas em quesito de salvação, não tem aqui um menos salvo, mais salvo, a salvação e a graça alcançou todo mundo, está aqui. O que eu aprendo com você? Jesus não está preocupado, Ramon, se você vai para a academia, não está preocupado com sua condição financeira, não está preocupado que você é um médico ou uma pessoa simples. Jesus está preocupado em tratar você e mudar a sua rota. Jesus não veio para te enriquecer, não veio para você se tornar um homem melhor, Jesus veio para transformar a sua vida, e isso é consequência da transformação. Então olha aqui para mim, outra coisa que eu aprendo com esse texto é que Jesus valoriza pessoas, e não classe social, pessoas, e não classe social, e olha que detalhe importante, olha aqui para mim, igreja, eu quero dar esse recado aqui saindo do altar, igreja é um lugar de oportunidade para todo mundo. Eu não quero que a nossa igreja seja conhecida por uma igreja que só um tipo de pessoa trabalha, lidera, comporta. Eu quero que o douto e o indouto participe desse negócio. Eu quero que aquele que é bom e o que é ruim tenha oportunidade. Eu posso ouvir um amém? O tratamento aqui é igual para todo mundo. Tem que ser igual para todo mundo. Quando se trata em relação a servir a Deus. É claro,
a gente tem que ter um pouquinho da palavra chamada bom senso. Tem coisa que Deus não te chamou. E tem outras áreas que Deus te chamou. Eu sou péssimo para cantar, então não vou nem inventar moda. O nome disso é bom senso. Eu tenho que ter o bom senso comigo, olhar para mim, cara, infelizmente, esse dom Deus me deu, não. Deus não me chamou para isso, não. Mas existem outras funções a serem feitas que para Deus tem o mesmo valor. Cantar e pregar aqui e trabalhar lá em cima cuidando de criança, para Deus é o mesmo valor. O trabalho que o Lucas fez aqui hoje aqui é o mesmo valor da pregação que eu estou pregando aqui em cima. Para Deus é. O dele não é menor do que o meu, nem o meu é maior do que o dele. Quem está me entendendo? Tá bom, já chega. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? O tempo não vai dar não, e eu quero terminar no tempinho certo. Você foi abençoado nessa noite? Eu queria que você entendesse que o seu Senhor, Ele veio para quem está ruim. É por isso que a minha missão e a sua missão é chamar quem está ruim para vir para a igreja. Nossa missão não é tirar alguém que está na igreja, em outra igreja congregando, e vir para cá. Eu não quero que você faça isso. Eu quero que você chame um amigo seu que nem conhece a Deus, que nem tem contato com a palavra. Não há mérito nenhum, irmão, olha para mim, irmão. Não há mérito nenhum eu chamar alguém que já é crente. O que é que isso mudou no plano de Deus? O que é que isso alterou? Agora, se a pessoa quer vir para cá congregar porque ela quis vir e o Espírito enviou, ela é bem-vinda. Quem está me entendendo? Mas eu te convidar para ir para um lugar que você já é crente, qual que é o sentido disso? Eu tenho que cumprir Mateus 28, ir por todo mundo, por todo lugar do mundo, e pregar o evangelho é o quê? A toda criatura que de fato é aquele que não aceitou Jesus. Para quê? Para ele ser transformado. Então as pessoas que a gente quer trazer para a igreja, é gente que não tem contato com Bíblia mesmo. São pessoas que não conhecem Jesus, o Jesus que você segue, que você conhece. São essas pessoas que a gente precisa fazer, porque foi isso que Jesus fez. Jesus não foi atrás do publicano e do fariseu. Jesus foi atrás do coletador de impostos. E o recado para nós é a mesma coisa. Vai atrás do coletador de impostos, daquele que não vale nada para a sociedade. É esse que Jesus quer. É esse que vai ser o testemunho vivo de Jesus na vida dele. É esse aí. Quem está bom não precisa vir muito mesmo, não. Mas está bom. Mas daí é trabalho. Vai começar a ver defeito de coisa que já está acontecendo. Bom é o que não está bom para poder vir. Esse é o que serve. Esse é que é fiel. Esse é que abençoa. Eu posso ouvir um amém? Eu estou sendo boca de Deus aqui hoje nessa noite. Esse é que é bom. O que acha que está sadio, esse é queixo duro. Esse é entrão. Esse é intrometido. Esse bate frente. Bom é aquele que reconhece que não está bom. É esse que Jesus quer. Esse é que serve. Esse é que vai agarrar nos homens aqui, vai agarrar no louvor, vai agarrar na igreja, vai agarrar na construção da igreja, vai agarrar no aprisco, vai ajudar o Zé Marcelo aqui. Esses aí que são bons. Os que não estão bons de verdade. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, nessa noite nós queremos fazer uma oração sincera para o Senhor. Se porventura em nosso coração a gente olha para nós e pensamos que somos bons, muda essa configuração em nós, porque geralmente os bons são os mais difíceis, os bons são os mais resistentes ao teu chamado, os bons são os mais de dura serviço, mas geralmente aqueles pela tua palavra que diz aqui, que estão tropeçando, estão maus, estão entristecidos, são esses que o Senhor quer transformar. Por isso nessa noite, planta em nós a sensibilidade de entender, não somos bons, porque o dia que o nosso coração olhar para dentro de nós e entender que estamos bons, talvez seja o momento da nossa perdição. O dia que nós olharmos para dentro de nós e acharmos que somos suficientes, talvez chegou o dia da gente se perder. Eu posso citar aqui inúmeros líderes e pessoas que entraram nesse plano, homens que eram usados pelo Senhor como boca de Deus para essa geração, marcaram história, entraram na corrida dos ratos de achar que são bons, se perderam, viraram negligentes à simplicidade do Evangelho, se revoltaram contra o Evangelho e começaram a apostatar na fé. Homens
que a gente tinha uma admiração por eles, como o Caio Fábio, que aos poucos, pelo Espírito, está voltando. Deus não deixa a gente entrar nesse loop infinito, não deixa a gente achar que a gente é bom demais, porque o dia que nós olharmos para dentro de nós, e a vaidade ocupar espaço no nosso coração, talvez é o dia da nossa sepultura na fé. Por isso, queremos dizer, estamos aqui para ser tratados, corrigidos, orientados pela Tua palavra. Não queremos ser totalmente curados, queremos ser dependentes do Teu Espírito Santo, queremos ser dependentes do Senhor. Eu quero ter condição financeira, mas eu quero orar antes. Eu quero ter condição para poder ir, mas eu quero pedir ao Senhor, deixa eu ir. Eu quero ter saúde para conquistar as coisas, mas eu quero orar pela manhã acreditando que o Senhor é que dá a resposta e a palavra. Eu quero, Senhor, ter condição de fazer as coisas, mas sempre orar pedindo a graça e a misericórdia do Senhor sobre a minha vida, porque o dia que eu achar que eu estou bom, talvez é o dia da minha derrota. Então a palavra diz que o Senhor mesmo abate os soberbos de espírito. Não precisa que o inimigo abata, não. Então a palavra diz que o próprio Senhor, que é o Senhor, abate aqueles que são soberbos de espírito. Por isso, não deixa que a soberba ocupe espaço em nosso coração. Que sejamos humildes, que em nós as pessoas consigam enxergar a autoridade do Espírito, ousadia, intrepidez, coragem, mas contudo um espírito de mansidão, um espírito que se parece mais contigo, em nome de Jesus. Existe alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Levante sua mão, que eu quero apenas orar por você. Vem cá na frente. A igreja pode dar uma salva de palmas em nome de Jesus sobre essa vida dessa pessoa. Existe mais alguém nessa noite que quer firmar um compromisso com Cristo? Esse Cristo que eu acabei de pregar aqui, que você precisa se relacionar com Ele. Está até mais fácil agora que ela rompeu a vergonha. Existe alguém nessa noite? O que é isso, pastor? É ser crente, ser crente. Ah, mas vão rir de mim. Não tem problema não. Diz que quem ri por último, de fato, acaba rindo aqui. Melhor, né? É melhor rir de você e zombar de você aqui na terra do que você não ser zombado e no final ouvir aquela palavra triste assim: apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade, porque eu não os conheço vocês. É melhor ser zombado aqui na terra, aqui ridicularizado, mas a alminha está, segura em Cristo. Existe alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Levante sua mão, que nós vamos apenas orar por você. Vem aqui na frente abraçar ela. Fica com ela aqui. Isso, vocês duas. Existe mais alguém nessa noite? Ah, eu tenho vergonha. Ué, você que sabe. Você também? Você pode dar um glória a Deus e na vida desse moço? Ô Christian, vem cá. Fica atrás dele aí, ora pela vida dele aí. Existe mais alguém nessa noite? O melhor momento é esse aqui agora. É o melhor momento. Lembra que eu disse? O melhor momento é esse, é o da atitude. Isso aqui é a ação rápida. É o que você tem que fazer. O resultado é permanecer. Existe mais alguém nessa noite? Ah, pastor, mas você fica insistindo. É claro, a missão é essa mesmo. O cara quando vende carro para você não te insiste a comprar? Eu direciono pessoas para o céu. Eu tenho que insistir mesmo. Eu gosto dessa resposta. Sempre que alguém, eu sempre penso que alguém está perguntando: ah, mas insiste mais. Mas eu tenho que fazer isso mesmo. Minha função é essa mesmo, insistir mesmo, para que pessoas sejam encontradas em Cristo Jesus. Se existir alguém, pode me interromper, vai ser um prazer. Repete comigo essa oração, vocês dois. Fala: Jesus, não foi eu que escolhi estar aqui, foi o Teu Espírito Santo que separou esse dia para que a minha história, assim como a história de Levi, fosse mudada. A partir de hoje, eu não pertenço mais a mim, porque fui comprado a preço de sangue, sangue puro de Cristo Jesus. A minha vida, a partir de hoje,
eu quero que ela seja escrita no livro da vida, para que nunca mais seja apagada de lá. Jesus, eu não sou perfeito, não quero ser perfeito, só quero servir o Senhor, sendo totalmente dependente do Senhor por toda a minha vida. Quando eu tropeçar, porque eu vou tropeçar, que o Teu Espírito Santo me reerga novamente para o caminho, em nome de Jesus. Pai, nessa noite nós queremos confirmar esse ato aqui na frente. O Senhor trouxe essas duas pessoas a esse culto, para que Teu Espírito Santo pudesse falar com elas e elas tivessem a vida transformada. Tua palavra diz que não foste vós que me escolheste, mas eu escolhi vós outros com o objetivo, para que vás e dê fruto. Por isso nessa noite, nesse culto de quinta-feira, nós queremos glorificar o Teu nome por essas pessoas, porque a Tua palavra diz que no céu existe uma festa acontecendo agora, e nessa igreja não é diferente. Somos gratos ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. A igreja vem aqui na frente, abraça esse pessoal, fala para eles que são bem-vindos aqui. Cadê o pessoal? Abraça eles aqui, fala: seja bem-vindo à família. Vocês vão beliscar alguma coisa aí? Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Passa o contato depois para a Angélica, tá? Sem problema. O contato deles para a Angélica. Desse vento chego. Que não estás me vendo, Estás no vale. Na proa do meu barco, na proa do meu barco a dormir. eu sei que não estou só. Eu sei que não estou só, e que já posso ver que o amanhã vai ser bem melhor. Por causa de quê? Só por quê? Só porque estás comigo. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo. Posso clamar, já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só, E já posso crer que o amanhã Vai ser bem melhor. só porque estás comigo. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Você foi abençoado essa noite? Agora de fato mesmo, nós vamos passar para a segunda parte do nosso culto, né? Que é dizimar e ofertar na casa do Senhor. Eu quero que você, nesse momento, entenda uma coisa: ser dizimista e ofertante é uma atitude de obediência. Cooperar na casa do Senhor é um ato de obedecer a sua palavra.
existem vários ventos de doutrinas que vão te direcionar a dizer que não precisa, já foi na época da aliança. Mas se você é crente em Cristo Jesus e temente ao Senhor pelo Espírito, e o Espírito é com você, você tem consciência da palavra e do seu compromisso necessário de servir a Deus. Posso ouvir um amém? Eu acho que nós não precisamos mais provar mais nada em relação à fidelidade com Deus. Essa igreja é uma igreja que investe no povo dela. Eu posso ouvir um amém, gente? Nós investimos no povo e investimos no templo que o povo faz parte. Então eu queria que você fosse fiel nos dízimos e nas ofertas. E eu queria te lançar um desafio para você. Não é campanha, não é nada, mas você fazer um desafio com Deus. De durante um tempo, X tempo, se te faltar alguma coisa, não precisa mais dizimar e ofertar. Eu não conheço, Claudemir, uma pessoa que foi fiel a Deus que faltou alguma coisa para ela. Eu não conheço uma pessoa que falou assim: fui fiel a Deus e agora as coisas foram de mal a pior. Mas eu conheço ao contrário, pessoas que passaram a ser fiel a Deus e são abençoadas. Quem é uma? Levanta a mão para mim ver aqui. O testemunho por si só fala. Então você que está aqui hoje nesse culto, eu desafio você a ser dizimista e ofertante. Nada além do que a Bíblia diz: dízimo e oferta. Vamos orar? Você vem aqui na frente, dizimar e ofertar em nome de Jesus. Pai, nós queremos essa noite abençoar a vida de quem é dizimista e ofertante nesse lugar. Queremos pedir que a mão poderosa do Senhor esteja sobre esse lar, dando prosperidade a esse homem e a essa mulher, dando saúde, dando paz, em nome de Jesus. Você pode vir aqui à frente, dizimar e ofertar. O louvor nos conduz uma adoração, pode ser a mesma. Sai do seu lugar. Porque estás comigo, eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar Nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que opera e milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou para nós. Jesus, até o vento se cala para ouvir tua voz. Posso clamar, eu Acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso clamar. já tenho. Fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Aleluia. Você que está num propósito de oração, vem aqui à frente. Você que quer começar um propósito de oração, vem aqui à frente, para que possamos orar por você, por esse propósito também. Você que vai começar um propósito de oração, uma causa específica, que para o homem é impossível, mas para Deus não. Sai do seu lugar, dobre os seus joelhos aqui na ponta do altar, entendendo que esse ato não é diante dos homens, mas diante do altar do Senhor. Pai, eu estou aqui com esse homem e com essa mulher que dobrou seus joelhos aqui. Eu não sei qual que é
o desejo, qual que é a necessidade desse homem, dessa mulher. Mas esse ato dele aqui hoje, de dobrar os joelhos, significa que ele confia no Senhor e que ela confia no Senhor. Então nós queremos pedir ao Senhor, para que de acordo com a tua vontade, essa resposta por essa causa seja respondida. Nós cremos que a resposta maior sempre vem do Senhor. Por isso, aquilo que para o homem é impossível, para o Senhor é possível. E por isso que a nossa oração é destinada ao trono da tua graça nessa noite. Ouve a oração desse homem, ouve a oração dessa mulher. Coloca a tua mão de poder para dar resposta. Se é uma causa na justiça, Senhor, dê a assinatura. Se é uma cura, que o Senhor possa liberar essa cura de forma natural ou sobrenatural. Se for, Senhor, uma documentação que precisa ser assinada, mova as mãos dos homens para que essa documentação seja assinada. Se é uma libertação, se é uma salvação, coloca o teu Espírito Santo para agir nesse momento sobre a vida dessa pessoa. É o que nós oramos essa noite, clamando a tua graça e o teu poder, crendo que o Senhor é um Deus que responde oração, em nome de Jesus, amém e amém, para a glória de Deus Pai. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não. Não desiste não, que tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessas de Deus não morre não, não desiste não, tem a fé de Abraão. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Você foi abençoado essa noite. Queria finalizar esse culto fazendo algo diferente. Coloca a mão sobre a sua cabeça e fala assim comigo: eu sou abençoado, eu sou cheio do Espírito Santo. A minha vida foi comprada a preço de sangue, sangue puro, e o inimigo não pode tocar a minha vida, porque o Espírito Santo de Deus fez habitação em mim. Eu sou tabernáculo, eu sou casa, eu sou a habitação do Espírito Santo de Deus. Que a graça de Deus e as consolações vindas da parte do Espírito Santo repouse sobre a tua vida hoje e para todo sempre. Culto de homens, eu acho que dia 21. Beijo no coração. Deus abençoe. Os parabéns pro Lucas. Peraí, rapidinho. Cadê o Lucas? Lucas. Você tá aqui minha frente. Haverá culto de casais amanhã às 19h30 também. E os de jovens